Olá pessoal, muito boa noite a todos. Aqui quem fala é o Wendel Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Bom, hoje tivemos aí os mercados oscilando, né? Podemos dizer assim, uma alta volatilidade, principalmente as ações aqui do nosso índice Bovespa, para o dólar também, tivemos grandes oscilações para o dólar, né? E vamos lá dar uma passada para mostrar para vocês qual foram os principais destaques aqui que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui um momentinho, tá, pessoal? Só compartilhar aqui para facilitar aí a gente passar esse conteúdo aí para vocês. Bom, tô aqui com aquele relatório que a gente sempre traz aí, né? Sempre no nosso panorama de fechamento, a gente traz aqui esse relatório para ter uma visão de como foram os mercados, né? Tivemos aí Bovespa subindo, tá? Após o final do pregão aí voltou a recuperar, abriu caindo, né? Ficou boa parte do dia em queda, mas chegou no finalzinho da tarde ali, o mercado virou para alta e fechou subindo cerca de 0,18%. O dólar comercial, por outro lado, caiu cerca de 0,18%, né? Algo aí bastante. A gente sabe que existe uma correlação negativa entre o Ibovespa e o dólar. A gente vê, por exemplo, o Ibovespa subindo 0,18 e o dólar caindo cerca de 0,18 também, né? Então, os números ficaram iguais aí, um subiu 0,18, o outro caiu cerca de 0,18. Fechou aí na casa dos 5,14 o dólar, que também estava subindo mais cedo, no início do dia estava subindo, virou aí para queda, né, e fechou na casa dos 0,18 de queda. Já os juros futuros, o mercado precificando aí os juros lá para 2026 em 13,07%, né, uma queda de 0,72%. Os juros de 2025, o mercado precificando aí nossos juros lá daqui a 2 anos em 13,2%, uma queda de 0,6%. E os juros para 2024 na casa do 13,80%, uma queda de 0,25%. Já os índices americanos fecharam em queda, aí, o Dow Jones caiu cerca de 0,1%, o S&P caiu cerca de 0,61% e a Nasdaq caiu cerca de 0,87%. As maiores altas a gente tem o GPA3, subiu 4,3%, a Petrobras aí voltando a subir, né, subindo cerca de 3,99%. A Vibra subiu no 3,9%, a Petro 3 subiu no 3,63% e a Cielo aí 3,94%. Santander subindo em cerca de 3,4% após ter caído aí na semana passada após a divulgação dos seus balanços. Já as maiores baixas, a gente tem aí um setor dos frigoríficos, né? Vê, por exemplo, a BR Foods aí caindo cerca de 7,24%, a Marfrig caindo 6,75%, né? Aqui não tem a JBS, mas a JBS caiu aí também no dia de hoje, né? Em terceiro lugar ficou a Qualicorp, caiu cerca de 5,06%, a Via Varejo caiu 4,76%, desculpa, e a Zetec caiu 4,3%. O volume em relação à sua média de 20 períodos, a Cirela negociou 2,1 vezes a sua média de 20, a Natura negociou 2,02 e a JBS negociou 2 vezes a sua média de 20 períodos, né? Geralmente a gente olha esse padrão aqui do volume em relação à sua média, né? Geralmente quando tem grandes movimentos. Como a gente não teve ação que subiu ou caiu tanto assim, né? Com volume, a gente vê aí, pode identificar uma queda, uma alta um pouco neutra, né? Lembrando que a favor da tendência, quando o mercado sobe muito, o volume tem que acompanhar para dar mais confiabilidade ali na força da sua tendência. Virando a página, a gente tem o IFIX, caiu cerca de 0,18%, cotada é 2.811 pontos, né, o IFIX. O ETF está aí na casa dos principais ETFs, de Web3 subiu 8,5%, o QDF11 subiu 2,56% e o ACWI11 que subiu 2,45%. Já as BDRs, a gente tem a E2 F334, né? Deixa eu só ver, a Euronet é uma empresa de fornecedor americano de serviços globais de pagamento eletrônico, né? Então, essa empresa está subindo cerca de 23% a sua BDR, tá? No dia de hoje, ponto bastante positivo aí. E outra foi a Caesars de entretenimento, né? Empresa praticamente de hotéis e cassinos. Quem nunca ouviu falar aí daquela Caesars Palace, né? Você pode negociar aí a BDR também aqui na nossa bolsa, no código C2ER34, subiu cerca de 18,62%. Já as commodities, petróleo Brent subiu em 1,96%, milho ficou zerado aqui e a maior queda foi a soja que caiu cerca de
0,7% no dia de hoje, tá? Esses foram os principais destaques aí de hoje na questão das maiores altas, das maiores baixas. Vamos lá para o nosso fluxo de capital estrangeiro, né? Os 2 primeiros dias aí de fevereiro, o investidor estrangeiro entrando com fluxo aí aqui no nosso Brasil, aqui no nosso país, né? A gente vê, por exemplo, aí entrou lá no dia 1º com 391 milhões e no dia 2, que foi o último dado divulgado pela B3, a gente teve aí os investidores estrangeiros ingressando com 476 milhões aí de reais, um saldo muito positivo. A gente pode ver que o investidor estrangeiro está acreditando bastante aí aqui no Brasil, está entrando em peso. A gente vê, por exemplo, janeiro, olha quantos dias ficaram positivos aí em janeiro, né, de fluxo de capital entrando aqui no país. E a gente vê, por exemplo, aí esse reflexo aqui na nossa bolsa. Se a gente for olhar o saldo do mês, pessoa física está positivo em 643 milhões, institucional está vendido em 742 milhões, investidor estrangeiro está positivo em 858 milhões, as instituições financeiras estão positivas em 240 milhões, e já outros na casa dos 999 milhões de reais aí negativo, tá? Então a gente vê, por exemplo, institucional e outros contra pessoa física, investidor estrangeiro e também as instituições financeiras nesse momento. Vamos para o gráfico, vamos ver o que aconteceu no dia de hoje. O Bovespa tocou na sua média de 200 períodos no gráfico semanal, foi exatamente a sua mínima aqui. A gente comentou no nosso Valorama News mais cedo enviado aí para vocês, tá? Quem não está inscrito ainda na nossa lista aí de divulgação, se inscreve aí no nosso site, está aqui o link na descrição, tá? Então só clicar no site que você vai passar a receber ali os nossos conteúdos. E a gente comentou mais cedo aí que esse é um ponto extremamente relevante para o nosso índice Bovespa, né? A casa dos 107 mil pontos, que é exatamente a sua média de 200 períodos no seu gráfico semanal, tá, pessoal? Então a gente vê aí que é um ponto muito relevante. A gente pode ver que ele veio aqui, tocou nessa região e virou novamente para alta, fechando na casa do 0,18%. Já o dólar tocou na sua média de 9 períodos no gráfico semanal. A gente comentou também desse ponto, tá, pessoal? A média de 9, a média de 21 períodos e a média de 200 aí são as médias que eu gosto de utilizar, tá? E que realmente a gente pode observar aí que respeita bastante os preços, né? E tocou exatamente, foi a máxima de hoje na casa dos 5,23 o dólar, né? Caiu aí, fechou. Esse aqui é o dólar futuro, lembrando, tá? Fechou na casa dos 5,17 o dólar futuro. O dólar comercial aí ficou na casa dos 5,14, como eu acabei de mostrar para vocês, tá, pessoal? Então, tivemos essas negociações aí no dia de hoje. O Ibovespa fechou em 0,18, o dólar futuro aí tentou fechar acima do 5,20 ali, mas recuou e fechou aí na casa dos 5,16 aí, né? Caindo aí boa parte do pregão, principalmente no final do dia, né? Se a gente for olhar aí o gráfico de 15 minutos aqui do dólar, né? A gente pode observar aí que a partir das 2h30 da tarde aí o mercado só caiu, né? Fez a sua máxima aqui às 2h30, depois de lá só caiu aí e fechou na casa dos 5,16. E Bovespa não foi diferente. A gente abriu aí em queda no dia de hoje, né? A gente for olhar aqui no gráfico de 15 minutos e a partir aí de meio-dia 15 aí o mercado já começou a virar para alta e subiu em cerca de 0,17 desde aqui a sua mínima, né, no dia de hoje aí. Então foi uma recuperação no final do dia, na parte da tarde aí, que tivemos do dólar e também do nosso índice Ibovespa, tá bom? Bom, pessoal, esses foram os principais dados que eu queria trazer para vocês, tá? Hoje não tivemos aí muitos dados relevantes, tivemos os dados econômicos que o Jader trouxe para vocês hoje de manhã, né? E amanhã teremos mais notícias. Fiquem ligados aí no que a gente vai passar para vocês aí amanhã às 10h30, no nosso 10h30, acho que 11 horas da manhã, se eu não me engano. O Jader vai trazer aqui para vocês os 10 minutos de economia pela manhã, tá, pessoal? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, né, que é muito importante para a gente, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.